Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta edição do Encontro Marcado, onde a gente sempre conversa com gente de verdade. Eu sou o Álvaro Esteves e eu apresento esse programa em nome do CBA Cultura Brasil Austin, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com educação e com cultura a partir da cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Mas deixa eu contar uma história para vocês aqui. Era uma vez um menino que gostava muito de ouvir histórias. E ele foi crescendo e, assim, também contava histórias. Ele gostava de cantar, gostava de fazer umas narrativas, às vezes meio sérias, assim, em alguns tribunais. Até que ele, enfim, começou também a compor, assim, músicas e tal, e acabou descobrindo uma profissão nova. Ele acabou descobrindo que podia fazer histórias, contar histórias tão curtas quanto 15 segundos, 30 segundos no universo da publicidade. E o tempo foi passando, aí ele foi avançando, né? Então começou os seus textos ficaram um pouco maiores, viraram livros, um após o outro, até que, de repente, ele escreveu não um, mas 2 livros sobre escrever histórias. O nosso encontro marcado de hoje é com um herói dessa historinha. Aqui ao meu lado, ele é escritor, roteirista, ele é redator premiadíssimo, diretor de criação também premiado do universo da publicidade. Enfim, um homem de palavras. Ele realmente hoje está lidando com palavras. Eu tenho o prazer imenso de receber, de conversar hoje com Adilson Xavier, que diretamente do Rio de Janeiro. Hoje, excepcionalmente, a gente está conversando aqui no Rio. E, Adilson, prazer muito grande estar com você. E eu acho assim, vamos conversar um pouquinho aí com essa palavrada toda aqui para a gente explicar melhor para os nossos leitores. Antes de tudo, o prazer é todo meu. Estar com você é sempre muito bom, né? Nossos cafés são constantes. Toda vez que vem ao Brasil, a gente tem que se encontrar, porque a gente desenvolveu um elo muito forte. E agora, até com transmissão, o negócio está ganhando. A partir dessa historinha que você contou aí, né? Começa com pequenas histórias, as coisas se avolumam, já está ficando transmitido. Vai ficando pela aeroporto maior, né? Mas eu tinha umas perguntas. Eu vou falar com uma pessoa que é especialista em storytelling. Aí vem umas dúvidas que eu sempre tive na minha vida. Eu vou ver se eu esclareço hoje aqui, né? Ou pior. Ou pior. Por exemplo, é verdade que existe o que ele chama de homem fictus, o homem, não é o homem erectus, mas é o homem fictus, aquele que realmente, né, através da evolução das espécies, você começou a contar a história. Como é que você vê isso? Eu creio que sim. Eu acho que talvez esse seja o cerne da nossa evolução. Eu acredito firmemente que se a gente não contasse história, a gente não estaria conversando hoje aqui. A humanidade não chegaria ao ponto que chegou, né? Contar história antes de tudo, um meio de possibilitar a sobrevivência. As primeiras trocas de experiências foram para que você narrasse situações que poderiam expor o grupo em perigo e evitasse esses perigos. E daí você evolui para o compartilhamento de emoções, né? As emoções não existiam. As palavras que definiam as emoções não existiam, né? Era muito fácil olhar pedra. Ok, isso é pedra. Mas como é que você fala angústia? Como é que você conta o que é? Medo, né? Medo, os grandes sentimentos, né? A partir do momento que as pessoas começaram a compartilhar as experiências e entender que sentiam coisas parecidas, foi possibilitando a cooperação entre os humanos. Uhum. Daí a gente chegar a esse ponto de evolução que chegou, senão a gente não chegava, a gente não seria uma das espécies predominantes no planeta. E é o que eu acho que talvez diferencia a gente, né? Porque essa capacidade não ser de se comunicar, mas particularmente de contar histórias e isso virar memória, né? Seja alguma coisa que possa ser transmitido, né? De uma geração para outra. Uma coisa... Eu tenho assim um exercício de imaginação que eu acho que todo mundo se localiza, né? A criança, quando pede para a mãe contar história antes de dormir, ela ao mesmo tempo que quer o carinho da mãe, o afago, ela quer paz de espírito para dormir segura. Os homens da caverna em torno da fogueira, quando contavam história, queriam basicamente a mesma coisa.
né? Acabou, caçamos um brontossauro, tarané, temos comida, podemos dormir em paz que estamos juntos aqui. Essa sensação de pertencimento, de divisão de sentimentos, ela é essencial a qualquer idade, qualquer época da humanidade. Eu acho que daí vem a força do storytelling, né? É interessante, assim, a gente, essa coisa contar histórias na beira da cama, né, assim, para a criança dormir, sempre é uma coisa tão, parece que é eterna, né, de longe começou, né? Você está dando uma pista aqui para a gente que é uma coisa, aquilo que vem de longe, né? Eu não sei, porque contar histórias eu acho que é um universo bem vasto, né? E pode até eu estava pensando assim, como é que é a correlação de contar a história com o aprendizado? Nós estamos falando aqui do homem, né, que evoluiu, etc. Enfim, como é que ele foi aprendendo, né? Eu me lembro quando eu aprendendo a ler, tinha a famosa... naquela, vovô viu a uva, né? Tinha uma coisa, tinha uma frase que era... Né, Ivo viu a uva, né? Tinha o Ivo viu a uva, né? Como é que você vê essa coisa do aprendizado do passado e hoje, né, com o que está acontecendo hoje nessa história de contar a história, porque contar a história hoje está virando uma coisa onipresente, né? Todo mundo, de alguma forma, mesmo sem perceber, tá se envolvendo com isso, né? O storytelling virou faz parte do nosso dia a dia agora. Antigamente eram os contadores de história que contavam história para a audiência. Agora todo mundo é contador de história, todo mundo é mídia, todo mundo é produtor de conteúdo de alguma forma. A existência da gente, agora assim, eu já nem lembro quem foi que disse, está no meu livro como citação aí, assim, viver é ter uma história para contar. Cada um de nós é uma história. Você brincou aí que eu era herói da história. Cada um de nós é protagonista da sua história. Todo mundo é herói da sua história, não importa o tamanho que essa história tenha, né? Então, quando a gente é obrigado a contar a história, então, se vê com a possibilidade de contar a história nas redes sociais e absorver a história dos outros, e isso abre um espaço tão grande que eu acho que convém a gente entender um pouquinho do assunto para a gente não se perder na própria história. E não acabar, inclusive, contradizendo a própria história, porque fica tão empolgado que você esquece o que falou no capítulo anterior. Tem que organizar isso, não só, né? A abundância traz muito risco. Se você começa a ficar inconsistente no que fala, você perde credibilidade. No momento que você perde credibilidade, você perdeu tudo, né? Então, acho que as redes sociais hoje nos desafiam a aprender um pouco mais sobre narrativa para a gente não se perder na trama. Daqui a pouco a gente não sabe para onde vai, né? Tem coisas assim. Uma das Você acha que as pessoas, assim, com essa premissa de que contar histórias é uma coisa tão atávica, né, e presente na história da humanidade, eu sei que as pessoas se sentem hoje mais realizadas podendo contar histórias? Eu não sei, eu acho que se sentem mais pressionadas, né? Porque se obrigando a fazer isso. Porque quando você conta história a seu respeito, tem um nível de exposição também que a gente não está acostumado a ter. Você começa a expor demais. Nós dois conversamos. Só é risco, né? De alguma maneira está correndo. Isso, tudo é risco, né? Então, assim, quando nós dois nos encontramos para tomar um café, a gente se conhece há muito tempo, a gente fala da nossa vida e é aqui entre nós. Agora, quando você joga isso na rede social, você está falando para o mundo, você não sabe quem é que vai ouvir. Você está se expondo, né? Sem controle. Ao mesmo tempo que talvez quem esteja ouvindo não tenha a capacidade de interpretar o que você está falando ou se colocar no teu lugar, isso pode gerar uma confusão infernal a troco de nada. Você está contando uma coisa banal, mas pode soar muito talosa para um ouvinte. Está cheio de casos, né? Dizer assim, mal entendido, a hora está acontecendo. E colocar uma palavra mal colocada. O problema da história não é o que você conta, é o que o outro entenda, né? E aí se preparar um pouquinho para isso convém, para a gente não se meter em confusão. Você falou assim, talvez entender melhor a natureza do que isso, né, do que isso seja, resolve um pouco essa questão, porque a responsabilidade de contar a história é de quem está contando, né? Não é de quem está ouvindo. Você pode procurar ter algum controle melhor sobre isso, entendendo melhor, né, como isso funciona. E a partir do momento que você conta a história, ela já não pertence mais a você. Ela passa a ser pública. Patrimônio de quem ouviu. Ele faz o que quiser com a história. Verdade.
E como é que você vê, assim, uma coisa, um dos temas que eu vejo, assim, das minhas curiosidades, né, com relação à história inteira, como é que é essa questão do contar histórias e o poder, né? Eu sempre ouço falar assim, a história, né, com H, né? Uhum. A história com H maiúsculo, né? Ela sempre foi contada, ou sempre tende a ser contada pelos vencedores, né? Uhum. Como é que fica essa questão, né, de contar a história, ou a história com H ou não, como um instrumento de poder, né? Como é que você vê isso? Isso acontece ao longo da história com H, né? Existe sempre uma versão dominante. A gente sente hoje, com o advento das redes sociais, que há uma disputa muito grande pela versão dominante. E nessa disputa, à medida que ela fica acirrada, as pessoas vão esquecendo o fundamento das histórias. Então tem um elemento básico da história que é a plausibilidade. A história tem que fazer algum sentido. Mas de uns tempos para cá na rede social, histórias absolutamente implausíveis estão prosperando. Prosperando, porque tem um momento psicológico em que as pessoas querem só a confirmação do que elas já acreditam. Então, não importa o que você diga, desde que confirme alguma concepção que você já abraçou, ok, eu aceito, né? E isso é altamente perigoso, porque aí você começa a distorcer até os fundamentos da narrativa. Tem um negócio muito importante na história, que é a suspensão da descrença. Suspensão da descrença. Veio do inglês, suspension of disbelief. Se eu estou contando a história, estou vendo um filme do Super-Homem, não, ele veio de Krypton, ele voa, ok que ele voa, ok que a bala ricocheteia nele, assim, eu combino, assim, eu não acredito realmente nisso, mas para que a história possa prosperar, há um pacto do narrador comigo, eu sei que esse personagem é assim. Quando eu faço um comercial de margarina, que é a família perfeita, feliz, todo mundo, assim, ok, é um comercial de margarina, nenhuma família é exatamente assim, mas você não vai odiar a margarina por causa disso, ela não está mentindo por causa disso, aquilo É plausível. é um acordo. É um acordo que você faz com o teu público. Né? Nas redes sociais, atualmente, houve uma distorção da suspensão da descrença para a supressão da descrença. Então, é porque é. Isso daqui é verdade, acabou. E a partir daí, você tira o senso crítico, você até desrespeita a inteligência do teu público. Você está contando que todo mundo te adora, que vai te ouvir anyway. Eu vou falar até um negócio delicado aqui. Mas não tem nada, eu sou um cara religioso, sabe disso, sou católico. Mas assim, muito da narrativa bíblica conta com a suspensão da descrença. Porque a narrativa bíblica é uma narrativa de símbolos. Os livros que compõem a Bíblia não eram livros, não eram documentários. Aconteceu assim. Como é que você vai descrever como é que Deus criou o mundo? Não tinha ninguém testemunhando aquilo. Então, é claro, você cria um simbolismo, Adão e Eva. Cara, essa história é, obviamente, uma história imaginada. Pode ser até Deus contou para alguém que escreveu isso, mas, cara, temos de partir desse princípio. É racional, é óbvio que ninguém testemunhou isso. Né? Como é óbvio que o Jonas não foi engolido por uma baleia e vomitado depois, aquele é simbólico. Ele teve um tempo que ele teve introspecção e depois voltou com a cabeça mudada. E naquela época, o artifício literário para contar as coisas era assim. É tudo metafórico. Essa é a época em que isso foi, né, de forma escrita, né? Há ali uma suspensão da descrença, porque no contexto bíblico, essas histórias altamente fantásticas, elas têm uma verdade ali escondida que não é factual. Né? Transcende, né? Uma história ela tem que ser verdadeira, ainda que totalmente inventada. Tem uma verdade ali dentro, uma verdade de sabedoria. Agora, a partir do momento que você... Não, o Jonas foi engolido pela baleia, depois a baleia vomitou ele. Cara, não dá para acreditar nisso. Vamos começar de outro jeito. Né? E nós temos hoje há um certo fanatismo
eu não gosto de chamar isso de ideológico, porque o ideológico pressupõe alguma ideia, né? Não tem ideia nenhuma, é falta de ideia, é desideológico. Que às vezes leva histórias muito absurdas a ganharem um nível de credibilidade igualmente absurdo, né? Que nega toda a capacidade de raciocínio do ser humano. E não está a serviço necessariamente de nada como a Bíblia está, né? Assim, né? Não, de nada. O meu primeiro livro, inclusive, fala de vamos começar a falar. A gente fala do herói que é escritor, agora vamos ver o produto final. O primeiro livro que eu produzi foi exatamente isso, analisando a capacidade de Jesus Cristo contar a história. Chama o Deus da Criação. Deus da Criação. Sabe, Jesus esquece o lado divino. É um personagem brilhante. As fábulas, ele é fabular. Não é verdade. Ele contava historinha, inventava história, tal. Grande contador para poder passar mensagens. E a partir daí, essas mensagens ficaram inesquecíveis. O Atire a Primeira Pedra, né? O Sermão da Montanha. Tem história de Jesus que estão perdurando até hoje e ensejam meditação até hoje. E aí, que grande força tem isso? Fica na memória. Aí vou trazer isso para um problema atual que é gritante, que é a carência de atenção. Nós temos hoje uma dificuldade da questão dos... Então, grande vantagem de uma história bem contada, ela fica na memória. Ela quebra a barreira da desatenção. Então, storytelling serve desde o grande mestre aí, Jesus Cristo, que contava tudo por parábola, tal, serve para professor, serve para nós no dia a dia. Você quer falar uma coisa para ninguém esquecer? Conta uma história. Porque enredo você sempre lembra. Você quer ensinar uma criança que é bom ouvir os conselhos da mamãe? Conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Quando não ouve os conselhos da mamãe, dá ruim. Então, é assim que funciona a vida. Aquilo fica e você não esquece mais. Então, contar a história com plausibilidade, respeitando a inteligência do teu ouvinte, é fundamental para que a tua mensagem perdure. Então, temos um instrumento muito interessante, que mal utilizado é uma divisão. Você falou assim, né, da questão saber contar a história, né? Ou você ter essa capacidade de contar a história, e você acaba tendo, vamos dizer assim, um reconhecimento até de traço da sua personalidade, através daquilo que você relata para os amigos, compartilha com a família, né? Com filhos, etc. Você está, de alguma forma, desenhando um pouquinho, né, da tua própria maneira de ser, né? Nos valores que você acredita, muitas vezes. Né? A gente, quando vai no analista, está tentando fazer o roteiro da nossa história. Tá, mas me ajuda aí a entender esse personagem, né? Verdade. Vamos falar um pouco mais dos livros. Você mostrou o Deus da Criação, foi o primeiro, né? Foi o livro. Pessoal, acho que, relembrando aqui a historinha que eu contei, o Adilson teve uma carreira brilhante como, né, na área de publicidade, sempre na área de criação, especificamente, né? E ele então escrevia, né, ganhava dinheiro, sempre que escrevia. Assim, foi né, galgando, né, a carreira e prêmios, etc., sempre escrevendo. E de repente começou a escrever livros, enfim, dá uma hora de, como o caso do Deus da Criação, que é um livro de não ficção, né? E depois você começou, né, também a frequentar o território da ficção. Fala um pouquinho mais de como é que você... Um pouco até da diferença na maneira de contar a história num território ou no outro. Tá bem divididinho, né? Então, são 6 livros, 3 de não ficção e 3 de ficção. Então tá equilibrado. Vou ver se eu desempato agora pro lado da ficção. Complementando então aqui depois do Deus da Criação, foram entremeados, mas eu vou completar o lado todo de não ficção. Ok, perfeito. O storytelling, esse é o óbvio, né? Em cima das coisas, que ele vai além dessa coisa toda da importância da história. Metade desse livro é dedicado às marcas, que histórias que essas marcas contam, como é que a Coca-Cola, o negócio da fórmula secreta da Coca-Cola, é uma história maravilhosa, mas conto de fadas, né? E é inevitável, o subtítulo desse livro Histórias que deixam marcas. História que deixam marcas. É inevitável que um publicitário fosse escrever um livro sobre storytelling e desse destaque para a história das marcas, faz todo sentido.
Bom, a partir daí, quando houve esse negócio da rede social começar a atrair os fundamentos da história, com histórias inverossímeis e mexendo na suspensão da descrença para que seja supressão, tentar emburrecer seu ouvinte, aí eu fiz o Storytelling 2, que é a bomba embaixo da mesa. E aí já falando dos perigos desse mau uso. Por que esse título, A Bomba Embaixo da Mesa? Hein? Cara, ele começa com uma citação do Hitchcock, né? Que é aquela coisa, a diferença entre o suspense e o mistério, né? O suspense é o seguinte, nós dois estamos conversando aqui e tem uma bomba embaixo da mesa, mas nós não sabemos disso, o público sabe. Isso cria uma tensão danada, né? O mistério é assim, o público não tem noção nenhuma do que está acontecendo e vai descobrindo junto com os personagens. Então, isso gera uma tensão. O título desse livro é exatamente o momento de tensão que nós estamos vivendo. Porque tem muita gente cheia de armadilhas nas conversas que estão acontecendo nas redes sociais. E isso pode nos levar a resultados muito perigosos e muito indesejáveis. Então, é isso aí. Nós estamos brincando com uma internet e tem uma bomba aqui embaixo da mesa que, se a gente bobear, leva todo mundo embora. Eu acho que transcende, nós estamos falando aqui ainda há pouco sobre até a presença nas redes sociais de indivíduos, né? Vamos chamar assim, né? Eu, você, estamos aqui, né? Postando coisas sobre as nossas vidas ou postando coisas sobre o que nos chama atenção, né? Naquilo que a gente está experimentando, está vivenciando, ou coisas que, enfim, que a gente acredita, enfim, coloca lá. Mas acho que você talvez esteja se referindo a bomba embaixo da mesa, é que nas próprias redes sociais tem uma outra coisa, né, que não é bem isso, ou não é nada disso, né, assim, que são, assim, a invasão das redes sociais por ações articuladas, com objetivos pré-definidos, não necessariamente, enfim, né, sejam, né, com ética, né, ou enfim, com um objetivo que sejam, que vão estar favorecendo o bem da humanidade. As pessoas que só querem explorar os distraídos que estão lá, né? Agora vamos para o lado da ficção, né? O primeiro de ficção, foi o livro que eu escrevi logo depois do Deus da Criação, foi o Atirador de Ideias. Já chegou um pouquinho mais perto, assim, para quem... Essas capas são tão bonitas. Essa capa é a criação da Cristina Morim, uma publicitária, designer maravilhosa, com quem eu tive o prazer de fazer dupla por, sei lá, 15 anos. Grande Cristininha, talentosíssima. Então aqui a faca enterrada nas nuvens. E esse livro fala de quê? Esse livro fala de um personagem que vem do interior do Brasil, que migra para o Rio de Janeiro, muito modesto, com um pai que apostava na educação, um pai viúvo, né, que dedicou tudo para o filho, e que disse a ele que ele seria alguém na vida o dia que ele tivesse uma ideia. Então é um sujeito que migra do interior da Bahia para o Rio de Janeiro em busca de uma ideia. Eu preciso ter alguma ideia para ser alguém na vida. A trajetória desse rapaz, né? Ele vem para aqui exatamente na virada do milênio, apavorado que o mundo vai acabar logo depois dele chegar, né? O pai falece, né? Ele vem... Migra. Ele migra e todo o desafio dele atrás dessa ideia que será a sua redenção, a sua ascensão social. Então é um olhar nas pessoas menos favorecidas da sociedade em busca de ascensão. Uhum. O segundo livro de ficção é exatamente o oposto. É o Sobrevoo de Babel, que aí é um olhar do executivo de multinacional muito bem resolvido e sem nenhum escrúpulo. Ele é se o atirador de ideia é o ping, esse aqui é o pong. É o lado oposto da moeda. Então você vê no atirador de ideias um personagem ingênuo, muito vulnerável, sujeito a toda a selvageria da metrópole. E no Sobrevoo de Babel, um manipulador, um cara desonesto, que é executivo de uma multinacional que ele burla o tempo todo, ele engana os seus patrões, ele engana todo mundo, ele só quer se dar bem na vida. Então, são personagens absolutamente opostos. É um vilão. Esse é um vilão, né? Tem uma coisa até que... Um é o herói, o outro é um vilão. Mais ou menos. Eles se confundem depois. E tem uma coisa assim, no storytelling moderno, no meu livro, há uma grande predominância de vilões
né? Até os protagonistas têm um quê de vilania que tem acontecido muito. Parece o vilão é mais divertido que o bom moço. Pode ser, né? Não deixa de ser. Mas se você olhar assim, em grandes séries que marcaram época no momento, nessa nova era de ouro da TV, Os Sopranos, Breaking Bad, são sempre pessoas que As novelas também, as novelas do Brasil, né? O vilão. a novela agora você fala do Claudette Voigt, você fala do vilão, né? Exatamente. Né? Então, o vilão é mais encantador, né? A história do Batman, não. De repente o Coringa já fizemos 3 filmes de Coringa. Ganhou vida própria. Ele fala pro lado. Então, assim, isso é interessante do ponto de vista humano, você entender a psicologia de quem perde o rumo. Mas, assim, a gente não pode perder o ponto de vista porque esse cara tá errado. A gente não pode achar esse cara legal. Mas o fato é esse, assim, o vilão é mais encantador, né? Ele é sedutor, mas você pode dar também essa... Então deixar isso solto. Temos aí até aquele... O herói meio entre aspas, né? Eu não sei se você até tem empatia com ele, se você sente que ele tem algumas coisas legais, mas hoje o herói dificilmente é aquele cara totalmente legal. Tem muitos sinões. Ser humano, né? Você tinha um herói, mais verdadeiro. Um herói ser humano. Né? É mais verdadeiro, né? E por ser mais verdadeiro, é mais delicado. A gente não é tão fácil, agora não é tão maniqueísta, um é bom, outro é mal. Porque todo mundo é meio bom, todo mundo é meio mal. Né? Uhum. E assim, do último dos ficção, aí é um thriller, foi minha aventura no Policial 2990 graus. Tá? Vou chegar mais perto. O teu subtítulo é A Arte de Queimar no Inferno. Tem a ver com isso tudo que nós estamos falando aqui. Né? Era bem premonitório um pouco, porque assim, de certa forma, achei que o momento que foi escrito, que ano foi mesmo? Rapaz, nem lembro mais, mas foi assim, no momento em que as redes sociais, o pau estava quebrando. Estava começando. E foi exatamente isso que me incomodou. 2017. 2017, pois é. Que é uma história de criminosos que se usam da rede social para voltar a opinião pública contra um grupo que não tem nada a ver com a história. Os caras começam a matar políticos corruptos. Mas a razão de ser dos assassinatos não tem nada a ver com a corrupção. Mas eles conseguem levantar a opinião pública a favor dos assassinos. Então é um negócio muito, muito louco. Fala ao mesmo tempo de preservação ambiental, porque toda essa 2.990 graus tem uma coisa das cabeças estarem quentes demais e o planeta idem. Então é meio assim, o planeta esquentando e as nossas cabeças esquentando também, perdendo a temperatura saudável. Então, acaba esse livro policial meio que falando um pouco de cada coisa que nós conversamos aqui. Qual é o superpoder, qual foi os superpoderes que você usou para escrever esses 6 livros? Cara, não é superpoder, eu acho que a gente é meio arrastado a fazer a coisa, sabe, assim, eu tenho que falar sobre isso, tá? Assim, quando você vê assim, tá havendo uma perda desse elo tão legal entre as pessoas, né? Esse elo humano que faz a gente compreender quando o outro está com dificuldade e que se o outro vai se acumular, você dá a mão para puxar, a gente está perdendo isso, a gente está querendo cada um cuidar de si. Isso gera uma inquietação muito grande, né? Não é possível. O que nos trouxe até aqui foi a capacidade de cooperar, né? Se a gente desgarrar, a gente vai embora, né? A gente não dá conta disso sozinho, né? Viver é uma tarefa muito complicada, né? Então, você está tocando um assunto, uma palavra-chave aí, acho que fundamental, que é essa coisa da cooperação, né? Assim, o que, como você acabou de falar, trouxe a espécie humana até onde ela chegou, foi sua capacidade de cooperação, né? Não só cooperar no Instituto Centro, né? Instituto Centro você está, né, no convívio com o outro cooperando, mas eu acho que assim, essa própria disposição ou generosidade, sei lá, de você compartilhar aquilo para que isso possa ser passado adiante, para isso vá para as outras, né, as gerações que vão chegando, etc. Essa capacidade, né, de
fazer junto, né, de cooperar, de fazer... Isso aí não pode ser ameaçado, vamos chamar assim. Não, senão é muito estúpido. Eu acho, é muito ridículo a gente chegar desse ponto. A gente chegar num ponto em que você não consegue mais ouvir o outro. Né? Se você não ouvir o outro, você não ouve quem? Não. Então a gente precisa de respostas. Assim, nesses CLIOs aqui, tem muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que é muito pretensioso você achar que tem soluções. Uhum. Mas a gente compartilhar perguntas e pensar junto é a melhor coisa que você faz. Quando a gente conversa, a gente está confabulando, né? Fábula. Confabular é trocar fábula. Né? Deixa eu falar da minha experiência, vou te contar uma história que aconteceu, uma história que eu pensei. E você me conta da tua. Pô, tem um ponto em comum aí, cara. A gente vai descobrindo as coisas devagarinho. A gente vai chegando junto e aprendendo assim, a admirar a inteligência um do outro. Mesmo quando a gente discorda. Pô, esse cara me pegou, hein? Eu tenho um argumento danado. Mas isso tem que ser feito num clima de respeito. Isso tem que acontecer num clima de querer ouvir. Isso não é só em debate. Hoje as pessoas hoje estão tão aflitas. Acontece muito em conversa. Acho que todo o nosso público aí tem alguma coisa dessa. Né? Quando você começa a conversar com uma pessoa, muito frequentemente a pessoa te interrompe para tentar adivinhar o que você vai contar. Já sei. Já. O cara quer acabar logo com a outra história para ele contar a dele. Né? Essa angústia de não querer ouvir, isso está quebrando um tesouro que nós temos. Né? A gente precisa aprender a ouvir. Né? E trocar realmente, não é impor. Adilson, acho que sim, nós estamos falando aqui de storytelling e nós estamos, talvez os nossos ouvintes, né, estejam se perguntando, eu de repente gostaria também de contar a história, de dar... Né, muita gente tem assim, engavetado um poema, tem engavetado, não é, assim, algumas anotações, alguns rabiscos que fez. O que você pode dar de dicas assim, para um leitor que esteja, enfim, interessado em contar histórias de maneira estruturada, vamos chamar assim, né? O que você diria, o que você traria assim, para a mesa? Bom, vamos jogar uma coisa bem mais. Assim, claro que quando me dispus a escrever, eu fiz um monte de curso, corri atrás, inclusive vários tipos de narrativa, desde da narrativa literária até roteiro. Eu esqueci de falar aqui de outra faceta do Adilson, que é de roteirista, né? Depois você pode falar um pouquinho também sobre isso. Vou aproveitar agora também e dar um... Mas assim, tem umas coisas muito, muito fundamentais, né? E isso vem desde Aristóteles. Né? O fundamento da história, né? A primeira coisa básica, a história básica tem 3 atos. Uhum. Tá? Então, ele pode se multiplicar, mas assim... Geralmente a multiplicação acontece no ato 2, que ele vai se desdobrando. Então, o primeiro ato é você estabelece uma situação. Né? Acontecia isso, estamos em tal lugar nessa situação. Essa situação, ela tem alguma quebra de normalidade, que é o que se chama incidente incitante. Então, aconteceu o troço que desarrumou a situação. Aí vamos para o segundo ato. Né? O segundo ato... Você acaba o primeiro ato, digamos assim, então Ih, deu ruim. Tem um troço aí que não tá legal. Né? Quebrou. Agora, o segundo ato, ele vem, surge um monte de obstáculos a um protagonista ou um grupo de protagonistas. Então, assim, são forças que se opõem ao caminho desse personagem. E o terceiro ato é a resolução desse problema. Então, você tem uma situação, o segundo ato é essencialmente o conflito. Então, você está falando aqui, no segundo ato aparece o vilão. O vilão ou a situação. O vilão pode ser um terremoto, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa que derrube aquele cara. Toda a história é basicamente uma busca. É como a vida humana. A gente está em busca de alguma coisa. Eu quero sair daqui e chegar ali. Quando eu vou para ali, aí o carro fura o pneu, dá uma chuvarada, sou assaltado. Pô, eu não consigo chegar ali. E assim, quando você junta o público nessa busca, você cria assim, uma identidade com o personagem e você vai ajudando as pessoas a vivenciar as suas próprias buscas. Cara, assim, dificilmente, mesmo que a gente não saiba, a gente quando enfrenta algum perrengue, o James Bond nos ajuda, o Indiana Jones nos ajuda, o Tarzan nos ajuda, o Super-Homem nos ajuda. Porque assim, a gente vê em algum filme, o cara tá numa situação
totalmente negativo e ele conseguir sair. Então, assim, é claro, tem fé religiosa, alguma entidade sobrenatural vai te ajudar. Mas os exemplos que você vê nessas narrativas, eles te inspiram. Por mais que você... isso é bobagem. Tá lá no teu inconsciente, tá lá na tua infância. Não, pô. O Tarzan saía por lá, eu também vou sair daqui, eu vou conseguir sair dessa. Então, E o terceiro, a sua recapitulação, o segundo você tem essa... É o conflito. É o conflito. São as dificuldades para você chegar onde planejou. Já para você... As forças contrárias. No terceiro é a resolução. Aqui pode ser tanto positiva como negativa. A história também pode ter um final trágico. Isso. Você tenta e morre na praia. Né? Houve um tempo que o final feliz era quase imposto. A narrativa moderna já deixou isso bastante diferente, o que dá mais emoção à história. Né? Vou fazer um paralelo aqui que todo mundo vai reconhecer. No esporte. Um jogo de futebol é uma baita história. Né? Você vê a preparação dos atletas. O fulano se machucou. Será que ele vai ser escalado? Não dá. Você tem uma trama ali, aí tem o grande confronto. É o segundo ato. É o grande confronto. E tenta. Quem vai ganhar você não sabe. Né? E você pode, às vezes, aprender muito mais com a derrota do que com a vitória. Porque a gente também tem mais derrota na vida do que vitória. Então, pro teu público, quando você tá ouvindo, o cara, porra... Até o James Bond se ferrou. Isso ajuda a consolar, ajuda a te dar força. Né? Então, são esses 3 momentos essenciais da história. Mas nunca esquecer assim, tem uma busca. Se você vai escrever a história da tua vida, pensa assim, o que eu queria na vida? Onde é que eu queria chegar? Você quer a biografia de um parente. Né? O que ele fez? Né? Ele queria ser, sei lá, engenheiro, mas acabou virando o maior fornecedor de cachorro-quente da Praia do Leblon. Cara, ele conseguiu outra coisa, mas conseguiu sucesso. E como é que ele chegou lá? A história é interessante também. Ele não é um fracassado porque não conseguiu ser engenheiro. Ele é um cara bem sucedido porque ele se deu bem vendendo cachorro-quente no mundo, né? Ou às vezes não se deu bem financeiramente com nada, mas ficou feliz à beça porque encontrou uma pessoa para conviver com ele que foi muito melhor do que ganhar o dinheiro que ele pensava. Então, as histórias... Nem sempre o teu objetivo... São gemeadas, né? Nem sempre o teu objetivo a grande vitória é alcançá-lo. Às vezes a grande vitória é você descobrir que o teu objetivo era uma bobagem. Né? Porque a grande vitória é sempre sobre nós mesmos. Né? Assim, o que eu faço da minha vida? Essa é a pergunta básica da filosofia, cara. Por que eu estou vivo? Qual é o famoso sentido da vida? O rumo, o objetivo, a busca era o sentido da vida, né? Então, a história é isso, é uma caminhada em busca de alguma coisa que tem lá os seus conflitos. E o conflito é essencial à história. Sem conflito não tem... Aristóteles já disse isso. Sem conflito não tem personagem, sem personagem não tem história. A gente precisa do conflito e esse conflito está dentro da gente o tempo todo. Porque a gente isso é certo, isso não é. Cada vez que você tem que tomar uma posição na vida, cada vez que você tem um dilema, você tem um conflito. Né? E isso ajuda a gente a melhorar. Vou falar assim uma outra coisa que está correlacionada. Estou falando aqui de livros, né? Estamos falando de escrever, né? De como essas histórias têm que ser contadas e tal. E assim, a tua vivência de leitor, né? Tal história, né? Como é que veio para você? Que importância isso tem tido? Né? Que tipo de autores, de livros, ou enfim, o que trouxe para você? Eu sei que é um universo gigantesco, mas assim, o que te, assim, bate pronto, vem assim de uma referência que você possa estar assinando? Eu vou falar, assim, umas coisas muito óbvias aqui. Eu vou começar logo de Machado de Assis, né? Vai estar clássico, assim. O cara com a capacidade que ele tem de narrar e a forma como ele brinca conversando com o leitor é genial. É genial. Ele é muito brilhante. Eu, assim, não tinha uma referência anterior a ele, né? Assim, acho que ele tem, inclusive nos Estados Unidos, tem muita gente que está ouvindo a gente aqui, que eventualmente mora nos Estados Unidos, né? Não necessariamente em Austin, mas eu acho que eu tenho visto 2 autores que nos Estados Unidos
surgiu muita referência meio que recorrente, que é o Machado de Assis e Clarice Lispector, né? É outra, né? Que são as duas. Outras Os americanos estão descobrindo as próprias, né, traduções, mesmo as traduções para o inglês, né, que estão ganhando, enfim, autoridade. O Guimarães Rosa, o cara que, porra, criou uma língua. Ele fala uma língua estranhíssima ali, né? E conta uma história espetacular. Ele é muito gênio. Tá tão acima, né? Uhum. Só você tem que baixar a carga. Tem outros que nos Estados Unidos, o Paul Auster, o falecido Paul Auster, que eu acho genial. E assim, muito focado ali, boa parte da literatura dele é dedicada a Nova York. E ele conta aquilo tão bem, ele te envolve de uma maneira tão... Você se sente lá. É outra praia de Machado de Assis, mas assim, é brilhante, né? Vou para Portugal, o Saramago, que é espetacular, ele participa... O Saramago tem um raciocínio tão simples, ele parte de uma premissa absurda. E se, de repente, todo mundo ficar certo? Aí tem o Ensaio sobre o Cegueira. Ele vai analisando o ser humano a partir de situações absurdas que, de repente, se projetam sobre a humanidade ou sobre uma determinada comunidade. E é gozado que a gente viveu há pouco isso. A epidemia de Covid foi quase uma coisa de Saramago. E se, caramba, aconteceu. E nós vivenciamos um pesadelo. Agora que passou, talvez até... Mas, cara, foi um horror muito grande, cara. Eu tava me sentindo no nível do Saramago. De repente, eu não posso mais respirar perto de ninguém. Eu tenho que ficar lá, desinfetando a mão. Eu ando com álcool até hoje no bolso. Que virou uma paranoia isso, né? Então, cara, é uma forma... É uma história... As histórias do Saramago, elas são inventadas, mas absolutamente verdadeiras, porque elas exploram a intimidade humana. Como é que o ser humano se comporta em situações muito complexas e muito inesperadas. Né? Cara, vai ter que fazer vários programas sobre isso, porque tem tanta gente boa, tem tanta gente espetacular para a gente discutir aí. Assim, a curiosidade é natural, né? Se você lê muito, então a gente está sempre... Aproveitar para dar algumas dicas também, para eventualmente ter uns leitores, alguns ouvintes aqui que queiram, enfim, né? Me dá uma dica, me orienta, né? Me dá uma pista. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você acha que existe uma coisa brasileira, assim, a narrativa brasileira ou o storytelling brasileiro tem alguma coisa que a diferencia? Você assim, percebe? Tem uma característica que você possa dizer isso? Isso, né? Eu não sei, eu acho que assim... Tem uma originalidade, vamos chamar, tem alguma originalidade própria, né, que possa ser... Eu acho que assim, na arte brasileira como um todo, tem um componente de irreverência que é muito marcante. Isso é meio da alma brasileira. Então você vê isso na música, você vê isso no futebol, né? Assim, a gente funciona quando é irreverente, né? Macunaíma é um personagem altamente irreverente, é um personagem autodepreciativo, né? Divertidíssimo, mas assim, é uma análise crítica da mentalidade, do espírito brasileiro, sei lá, mas assim, muito interessante, né? Então eu não sei se a gente poderia se dar o luxo de dizer existe uma coisa, mas tem uma característica da personalidade brasileira que vai muito bem nas atividades artísticas e esportivas. Eu acho que dessas atividades todas, a música é disparado o território onde a gente performa é melhor. Você está falando que talvez seja um pouco de um certo senso de humor, assim, característico. O próprio Machado de Assis mesmo tem, né? Uma coisa da reverência mesmo que você falou. Quer ver uma coisa? Você pega uma música como Desafinado. Cara, Desafinado é um negócio tão brilhante que é uma conversa sobre música. E parece que é desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, esse é o amor. Parece que está errado, mas não está. E é muito engraçado. É muito engraçado. Samba de uma nota só, você ficar brincando numa nota e alternando a harmonia. Cara, o mundo todo se curva a essa grande maestria nossa, né? Essa grande brincadeira que a gente faz. Se você sai dessa coisa mais sofisticada que eu falei e vai para um Jorge Benjor, né? Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. É uma letra muito doida. Né? O Tim Maia, nessa música, Tim Maia, meu amigo.
Então nós temos, assim, personagens na música brasileira espetaculares. O Chico Buarque, cara, se ele falasse inglês, se a nossa língua fosse inglesa, a nossa música já se projeta no mundo pra caramba. Mas o problema é que as pessoas não conseguem entender a letra do Chico, né? Cara, ia muito mais longe, ia muito mais longe. A arte brasileira tem a dificuldade da linguagem. O português não é tão bem falado assim no mundo. Não é tão... Se a gente tem uma língua mais popular no planeta, ia ser muito mais sucesso do que já é. E olha que tem bastante sucesso. Você tem algumas, vamos chamar, versões, né, para inglês de algumas músicas brasileiras, né, que foram muito bem resolvidas, né? Certo? Não é que seja uma coisa constante, né? Mas, Adilson, vamos assim, eu queria só uma última pergunta aqui sobre as minhas curiosidades, né? E os sonhos? Que narrativas são essas, né? Que storytelling... Cara, sonho é storytelling espontâneo. Sonho é assim... No fundo, assim, a nossa cabeça está cheia de informação e a gente ainda não sabe nem o potencial que a gente tem no cérebro. O nosso cérebro é tão rico, né? A questão da ideia, né? Assim, isso é um negócio que funciona comigo sempre. As melhores ideias que eu tenho são quando eu não estou procurando por elas, né? Eu tenho ideia andando é uma maravilha. Caminhar é a melhor coisa para ter ideia. Não é no banheiro, que tem de uma estatística que fala chuveiro. Chuveiro é genial. Chuveiro é espetacular. É a hora que você relaxa, não sei. Você sai dali para anotar alguma coisa, né? E às vezes também no sonho elas vêm. Né? Tem uma história, não sei se é folclore ou é verdadeiro, que o Yesterday foi composto no sonho. Paul McCartney acordou com a música toda na cabeça. Letra e música. Tudo. Ele acordou, escreveu aquilo. Ele teria ligado para alguém, eu não sei se foi para o John. Ele estava em Portugal, ele estava no Algarve, né? Falou, cara, você já ouviu isso? E cantou no telefone. Ele estava, cara, eu fiz bem um negócio aqui. Acontece que às vezes tem um encaixe lá, qualquer robô e puf, né? Veio o sonho. O sonho é um negócio que, assim, através da história, foi muito explorado, né? Na Bíblia, a forma de Deus se comunicar com os homens, muitas vezes é através de sonho. Sonhou com não sei o que, aí o cara acreditou no sonho. É uma forma de mistificar o sonho. O sonho eu poderia colocar no mesmo padrão da intuição, né? Às vezes você, cara, confie na intuição, gente. Intuição é danado. Intuição, sabe, aquele negócio, parece que alguém soprou alguma coisa. Também acho, hein? Não, às vezes tem essa coisa. Tem bobagens na vida, tipo, o santo não bate. Você olha pro cara, não vou fazer negócio com ele, não. Cara, se você sentir que não quer, alguma coisa te disse para não assinar um contrato, não assina. Porque a intuição existe. É algum mecanismo que a gente tem. Chamem do que quiser, que foi o anjo da guarda, que foi a fada madrinha, qualquer pessoa. Mas o nome disso é intuição e funciona. 90% das vezes a intuição está certa. Você, não, melhor não. É muito mais fácil dizer o melhor não agora do que se arrepender depois. Então, assim, tem coisas que a gente precisa aprender a lidar. Assim... Mas você tem disciplina de anotar sonhos? Não, de anotar sonho não, mas às vezes quando eu acordo sabendo que teve uma ideia legal no sonho, eu corro e anoto. Você tem um monte de arquivinho no computador com ideia que se der daquilo, né? Quando eu estava então na propaganda era alucinante, porque tinha um monte de briefing na cabeça, toda hora estava cheio de papelzinho escrito, né? Mas assim, essas coisas a gente precisa valorizar a imaginação. A imaginação é irmã da fé, a imaginação é tão irmã da fé como porque assim, se você tem certeza de alguma coisa, já não é nem fé nem imaginação, é conhecimento. Então a certeza está para o conhecimento, como a imaginação está para a fé. Se você tem certeza, já não é fé. Então as pessoas que professam alguma fé e dizem que tem certeza daquilo, já deixou de ser fé. A fé pressupõe a incerteza. Eu acredito. Né? O acredito eu não tenho certeza. Isso vira até grito do Atlético Mineiro, que colocou isso nos estádios, que reversão de placar adverso, né? Quando a torcida do Atlético, eu acredito. Eles gritam isso com muita fé.
e nem sempre eles conseguem remeter o placar. Né? Então, a mesma coisa tem a ver com a intuição. É uma capacidade que a gente tem, que a gente precisa dar mais ouvidos a ela. Né? E a imaginação não é um negócio de segunda categoria. A imaginação é o primeiro produto do nosso cérebro. Porque quando você imagina alguma coisa, você cria a possibilidade daquilo se tornar verdade. É o primeiro passo, né? Então, assim, a imaginação, vou mistificar um pouquinho, a imaginação é um dom divino que está inserido no nosso cérebro. Uhum. Né? Cara, vamos ficar de olho nela. Toda vez que tem alguma ideia, ela é importante. Pode ser que não dê em nada, mas, cara, é alguma coisa que você precisa burilar e ver o que vai dar aquilo. Né? Se a gente ficar só de olho na certeza, a gente vai ficar só de olho no que já foi feito. A gente não vai andar adiante. Pegando carona aqui no John Lennon, Imagine, né? Com um pontinho de exclamação. Né? Imagine lá. Gente, a gente podia ficar conversando aqui horas, né? Vocês devem ter percebido isso. Esse papo com a Adilson Xavier é sempre dá uma pena enorme sempre de acabar de conversar com ele. Mas é isso, vamos dar uma recapitulada aqui para encerrar, uma recapitulada, né, nos teus livros, assim, para todo mundo. Vamos lá. Comenta, porque assim, comenta isso, está tudo na Amazon, amazon.com.br ou na amazon.com também. Nas duas. Eu não sei se está só mas com BR. Com BR eu sei que está, mas assim, então também não fiz esse dever de casa aqui para ver. O Deus da criação, que é a visão de Jesus Cristo como um grande criador, um grande contador de histórias. Gente, não tem nada aqui de antirreligioso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Reconhecendo o valor do personagem que geralmente as pessoas não percebem porque, bota na conta do divino. Bota na conta do humano, ele era muito bom, tremendo contador de história. O storytelling, que é a coisa da essência das histórias, e passando pelas marcas, que a gente tem muita intimidade, tem umas coisas muito curiosas sobre Disney, sobre Apple, sobre... Essas marcas nos convenceram de quê? Como é que a gente participa dessas histórias até sem saber. E esse livro também assim, tem boas pistas para quem está querendo, né, desenvolver suas próprias histórias. Ele tem várias pistas super interessantes. Esse aqui talvez seja o que mais dá... mais didático, não sai desse ponto de vista, né? O desdobramento do storytelling, que é a bomba embaixo da mesa, que é o momento que nós estamos vivendo, né, com a dificuldade da narrativa falsa, né, na internet. Tá? Não é só isso, mas esse é o ponto crucial do livro, o risco do storytelling mal aplicado. Onde é que ele pode nos levar? O atirador de ideias, o E, né, tem o Zorro, que é até o Z, esse aqui é até o E. É o rapaz, o imigrante, em busca de uma ideia que vai fazer com que ele se destaque na vida, com que ele vá atender ao sonho de seu pai. Eu acho que isso tem muito a ver, gente, assim, esse livro, muito a ver, acho que com muita gente que está nos Estados Unidos hoje, assim, a gente conhece, né, assim, esse processo de você ir para um outro lugar, de você ter, assim, um pouco, né, um pouco desejo, um pouco impulso, né, um pouco essa força, né, que vem, né, de outra geração acima de você acontecer, né, de se realizar, etc. Acho que tem muito a ver com isso. O Sobrevoando Babel, que é aquela história do executivo sem nenhuma ética, sem nenhum princípio, né, que faz tudo só para se dar bem na vida. E o 2.990 graus, que é a questão o planeta quente demais e as cabeças quentes demais e indo para uma temperatura que não faz bem a ninguém. É isso, são as seis obras. Adilson, muitíssimo obrigado. Assim, para só recapito quem chegou no meio aqui da nossa conversa, nós estamos aqui conversando, né, com um escritor, roteirista, compositor, e publicitário, né, de criação, redator e diretor de criação publicitária, muito premiado, né? Adilson Xavier, muito amigo meu também, tenho a honra de ser amigo, né? Trabalhamos juntos, né, num bom período.
Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho aí da escuta e até o nosso próximo encontro marcado aqui pela nossa Caju Radio. Um grande abraço para vocês todos. Obrigado, gente.